E hoje eu vou falar sobre fiscalização, auditorias e certificações para as empresas que queiram obter a certificação. Bom, a fiscalização ela vai se dar por dois efeitos, inicialmente, né? Essa fiscalização começa agora a partir de maio, do final do mês de 2025. A equipe que vai fazer, então, a auditoria, ela vai receber denúncias sobre incidências do que está acontecendo na empresa, então vai ter um canal de denúncia, e qualquer um pode fazer uma denúncia, e ela já estabeleceu que as primeiras empresas a serem auditadas vai ser teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde. Ó, essa informação aqui, eu tenho aqui no rodapé, eu peguei do Ministério do Trabalho, ela é de fevereiro de 25, então os auditores ele já tem os primeiros locais aí para fazer as auditorias. Eles vão verificar organização do trabalho, vão buscar dados de afastamentos de saúde mental, vão entrevistar trabalhadores e vão analisar os documentos que a empresa tem de ter estudado o fator de risco está mitigando também essa possibilidade. Então, esse aqui é o que o Ministério vai fazer, já está escrito na página do Ministério do Trabalho, trabalho e emprego, né, o que vai ocorrer nesses próximos dias aí. Bom, a fiscalização também, ela vai ocorrer por meio de denúncia. Então, ela tem uma lista de empresas que tem número de pessoas afastadas em excesso e denúncias. Uma outra coisa que fala nessa portaria da fiscalização é que eles não vão obrigar ou não vão pedir durante a fiscalização que a empresa tenha funcionários fixos para tratar das pessoas que estão afastadas ou identificadas com problema de saúde mental. A empresa pode ter funcionário para tratar esses casos ou ela pode ter uma empresa contratada. Então, a questão de saúde mental está escrito na lei que as auditorias não vão exigir que a empresa tenha um funcionário para dar o tratamento no local. No entanto, dentro dessa portaria, ela especifica que se a empresa não tiver condição de fazer todo o trabalho, ó, o trabalho é investigar os possíveis fatores de risco, criar uma condição de ambiente saudável e treinar o pessoal nessa nova condição de saúde e bem-estar. Se a empresa não tiver condição de identificar os riscos e treinar, ela deve contratar consultores para auxiliar na identificação aí de riscos, eventualmente treinamentos, ou psicólogos, terapeutas. Então a empresa pode contratar qualquer um desses profissionais, mas isso tem que estar comprovado, né? Que, olha, fiz a análise de risco, identifiquei essa causa, e esse profissional ou essa empresa vai dar suporte no treinamento, ou vai dar suporte em atendimento, tá bom? Isso tem que estar tudo documentado. A fiscalização ainda, nesse momento, ela vai ver riscos psicossociais, como assédio, estresse, sobrecarga de trabalho, depressão e burnout. Esse vai ser o roteiro do fiscal. Ele vai ver sobre as medidas que a empresa está implementando de prevenção e combate a diminuir os riscos e fatores de riscos que possam levar à doença mental, né? Ela vai ver se a empresa tem um plano de ação com metas em prazos. Ela vai ver a manutenção dessa documentação, ou seja, está assinada, o procedimento tem um número, todo mundo foi treinado, nos quesitos aí sempre voltado a risco, né, a mitigação do problema. E ela também vai fazer um confronto, conversando com os colaboradores, se eles têm conhecimento dos fatores de risco psicossociais aí no seu local de trabalho e das etapas de prevenção. Então, a fiscalização vai ter esse foco aí. O fiscal, então, ele pode multar a empresa se
não houver um plano de ação, se a empresa não fez absolutamente nada, ontem eu mostrei uma pesquisa que 67% das empresas ainda não têm absolutamente nada sobre o que nós estamos tratando aqui. Então, a empresa pode ser multada caso seja encontrado episódio que justifique assédios, violências e adoecimento mental. A empresa pode ser denunciada ao Ministério Público por um dos auditores e a empresa pode até ser condenada em uma ação pública, né? Os auditores vão lá e fazem a denúncia e depois o Ministério Público pode até condenar de acordo com o caso. Então, os auditores eles vão ter assim um peso muito importante no resultado aí das análises dele. As penalidades, de acordo com a NR28, elas estipulam uma multa de 1.394 a 4.929 por questões relacionadas à segurança do trabalho, ó, por questões, né? Cada um ponto ele pode ser enquadrado como um risco assim, baixo, médio ou alto. E de 676 a 2.957 reais, questões ligadas à saúde ocupacional. Então, se a empresa tiver 10 pontos aí, né, e eles forem graves, esse 2.900 já vira 29 mil, né, quase 30 mil. Então, cada item auditado não cumprido, ele pode sofrer uma penalidade através de multa, e o valor da multa já está estabelecido na NR 28 por item. Bom, e aí, eu passei aqui para vocês o que os auditores vão auditar, como vai ser a conduta deles, conversando com as pessoas, verificando se tem um plano de ação, se os funcionários foram treinados, e aí você cumpre o mínimo da legislação. E aqui, o outro ponto não, eu quero fazer tudo certinho, inclusive eu quero ter a certificação de uma empresa promotora de saúde mental. Então foi criada também uma segunda lei que fala sobre a certificação de empresas promotora de saúde mental. E a lei fala que esse item aqui, ele não é obrigatório. Simplesmente, no slide seguinte eu vou mostrar, você terá alguns benefícios, inclusive do governo, se você for qualificado uma empresa promotora de saúde mental. Então, nos últimos slides eu apresentei o mínimo que você tem que fazer para estar de acordo com a lei, e nesse aqui eu vou colocar o máximo que você pode fazer, que é obter a certificação. Bom, então, a certificação ela vai avaliar 3 quesitos. Primeiro, promoção da saúde mental. Segundo, bem-estar dos trabalhadores. E o terceiro é a transparência e a prestação de contas. E ontem eu já falei, isso aqui está muito mais voltado ao canal de comunicação de denúncias da empresa. Esses 3 quesitos, eles compõem 17 itens. E são esses 17 itens que serão avaliados. A lei institui o certificado empresa promotora da saúde mental e ela dispõe sobre a certificação da empresa o reconhecimento que essa é uma empresa promotora. Abaixo também está a fonte da onde eu tirei essa lei, a Câmara dos Deputados. Bom, eu vou primeiro falar um pouquinho da lei, depois eu vou detalhar esses 17 itens, por quê? Porque se você não sabe como começar o trabalho na tua empresa lá para obter o mínimo necessário, aqui você vai encontrar vários quesitos que você pode trabalhar na gestão de risco da empresa. Bom, o que a lei fala, então, sobre obter a certificação? Ela fala assim, ó, é o artigo 4 dela. A concessão do certificado empresa promotora de saúde mental será realizada por uma comissão certificadora nomeada pelo governo federal. Olha, eu estudei em mais detalhe essa lei e, ela está conectada com o Ministério da Saúde. Enquanto que a primeira, né, a auditoria que a sua empresa vai sofrer para que possa ter certeza que a empresa está cuidando da saúde mental dos trabalhadores, ela é uma portaria do Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho e Emprego. A certificação, essa que nós estamos vendo agora, ela vai ter uma conexão com o Ministério da Saúde. Então,
Os auditores dessa certificação ainda não, eles ainda não foram contratados, mas o da primeira sim, o da primeira já vai entrar em vigor a partir de 26 de maio. Esses daqui ainda estão trabalhando nesses quesitos. Bom, então, primeiro, vai ter uma comissão certificadora que vai ser nomeada pelo Ministério da Saúde. Na realidade, o Ministério da Saúde vai trabalhar junto com o Ministério do Trabalho, mas o Ministério da Saúde que vai dar o aval. Depois, o artigo 5. O certificado dessa empresa promotora de saúde, ele terá validade de 2 anos. Após 2 anos, terá que renovar. O artigo 6. As empresas que obtiverem esse certificado, elas têm autorização do governo, isso está na lei, de usar esse certificado em comunicação interna, em material promocional, a fim de destacar a empresa como uma empresa que cuida da saúde mental e do bem-estar do trabalho. Então você pode fazer uma publicidade, né? Pode usar no teu marketing o selo de uma empresa que foi certificada pelo governo. E o artigo 9º fala: o governo federal poderá promover ações publicitárias de incentivo à adoção pelas empresas de certificado como promotora de saúde mental. Aqui também o governo não fala, mas o que acontece? O governo pode promover, de repente, aí com um auxílio, uma ajuda nessas empresas que tiver essa certificação. Então, eu dei uma lida aqui na lei e é isso. Agora eu vou passar para vocês os 17 pontos que estão nessa certificação. E aí, se você tiver dúvida de por onde eu começo o trabalho que eu tenho que fazer na empresa, você pode escolher um desses pontos aqui. Bom, o primeiro ponto que vai ser analisado na certificação é a saúde mental. Implementação de programa de promoção de saúde mental, oferta de acesso a recursos de apoio psicológicos e psiquiátricos, promoção da conscientização sobre a importância da saúde mental, promoção da conscientização direcionada à saúde mental da mulher, e lá na legislação também tem um item que fala só sobre a saúde mental da mulher. Capacitação de lideranças, realização de treinamentos específicos que abordem o tema saúde mental, combate à discriminação e ao assédio de todas as formas, eu falei isso na primeira aula, avaliação e acompanhamento regular das ações implementadas. Então, se você tiver condições de fazer um programa englobando todos esses itens, você pode concorrer à certificação. E se você não souber por onde começar, os itens que você tem que mitigar, né, lá na sua empresa, você pode escolher um desses aqui. Bom, então esse aqui é o item 1 da certificação, que é promoção de saúde mental. O item 2, ele vai falar do bem-estar dos trabalhadores. Ó, o primeiro falou sobre a saúde, o outro é bem-estar. Promoção de ambiente de trabalho seguro e saudável, incentiva o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, incentivo à prática de atividades físicas e de lazer, incentivo à alimentação saudável, incentivo à interação saudável no ambiente de trabalho e incentivo à comunicação integrativa. Tudo isso que eu estou trazendo já é um artigo do governo, são os quesitos que vão ser avaliados para que a sua empresa possa ter uma certificação de empresa promotora da saúde mental. Então, agora, esses itens que eu estou apresentando não são itens de pesquisa de lugares, empresas que implementaram o programa. Não. Esse é um artigo do governo, está dentro de uma lei. Né? O que vocês estão vendo, até o algarismo 2 ali do saúde e bem-estar, o ABCD, é uma lei. A lei está na íntegra aqui. E o terceiro quesito, então, que vai ser analisado é transparência e prestação de conta. Divulgação regular das ações e das políticas relacionadas à promoção da saúde mental e bem-estar e, de seus trabalhadores nos meios de comunicação utilizados pela empresa. Ou seja, a empresa vai ter que divulgar para todos, né, vai ter que ter uma política de divulgação do que ela está fazendo, das ações e políticas que está sendo implementada. B,
Manutenção de canal para recebimento e sugestões de avaliações. 3. Promoção do desenvolvimento de metas e análises periódicas de resultado relacionados a implementações das ações da saúde mental. Ou seja, você tem aqui 17 itens, né? Provavelmente 15 desses itens você vai analisar o antes e o depois, né? Olha, hoje a situação, sei lá, não tenho procedimento, não treino pessoas, não tenho psicólogo no local, não tenho um plano disso, um plano daquilo. À medida que você for implementando, você vai ter que acompanhar isso daí através de um um relatório gerencial, gráficos. Então, é isso que ele está pedindo aqui: desenvolvimento de metas e análises periódicas dos resultados das implementações das ações acima. Bom, então eu passei aqui para você os 17 itens que serão analisados caso a empresa decida obter o selo de uma empresa promotora da saúde mental. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que é basicamente um trabalho que eu já fiz, para que você possa entender como acompanhar esse trabalho aí. Olha só, eu implantei um programa de maturidade em 50 fábricas aqui na América do Sul, fazendo a gestão de meio ambiente e segurança do trabalho. Então, todo esse trabalho que eu desenvolvi e auditei, que era para conhecer o nível de maturidade de cada uma das fábricas, eu também fiz ele para podermos acompanhar através aqui do roadmap da saúde mental. Então, seria o nível de maturidade de saúde mental que a empresa está implementando. Bom, o que eu fiz aqui, ó, para você entender? Eu peguei, esse aqui é um exemplo, né? Na quarta-feira que vem eu vou dar uma aula só sobre como acompanhar. Eu peguei aqui o primeiro ponto lá, né? Dos 17 itens, aqui tem 8. Promoção de saúde mental. Numerei eles aqui e escrevi na íntegra. E aqui do lado, por exemplo, eu vou nomeando se ele está no nível entrada, né? Não tenho nenhum procedimento. Se ele está no nível básico, né? Escrevi o procedimento, mas nem todos estão treinados. Se ele está no nível intermediário, que é todos os funcionários foram treinados, ou se ele está no nível avançado, os funcionários foram treinados, eu tenho indicador, eu tenho procedimento. E o nível 5, se você quiser, é o benchmarking, né? É o nível mais alto. Então, eu peguei cada um dos pontos que a legislação está pedindo e descrevi o que é. E aí a empresa vai poder avaliar, dentro do quesito dela, o nível que ela está. Ela vai poder descrever os próximos passos, né? Por exemplo, o primeiro aqui, ó, implementação de um programa de promoção de saúde mental. Eu não tenho nada, então eu sou básico, mas no segundo trimestre eu quero ter isso pronto. Então, à medida que você vai avançando, você vai aumentando o teu score aqui, e a média desse item aqui, ela vai subindo também. E quando você vê, né, que dentro desses quadrantes aqui vão ter número de procedimentos, número de funcionários treinados e etc., você vai ver que com essa planilha completa, você já pode ser auditado. Essa aula eu vou dar quarta-feira que vem, mas enfim, essa é uma forma de você estar acompanhando através de um roadmap da saúde mental de uma forma técnica. E você também, dele, pode extrair um índice para a gestão, para o diretor da empresa, para o dono da empresa, para o auditor acompanhar. Você vai colocando cada um dos itens, né? Aonde ele estava, por exemplo, no começo do ano, que é janeiro, aonde ele está hoje, por exemplo, que é abril, né? Se ele é 1 e estava 1,5 e etc. E aonde você vai querer chegar, por exemplo, no final do ano. Esse já é teu plano de ação. Então, com uma ferramenta só, você tem os itens, a avaliação deles, aonde você quer chegar, a tua média de cada um desses pontos aí, e a tua média do ano, por exemplo, que é o teu nível de maturidade quando você fala de saúde mental, e aí você pode fazer nos 3 pontos aqui que a lei exige.
Junto com essa ferramenta aqui, eu também tenho um trabalho, né, que ele pode ser um workshop numa empresa sobre transição de carreira, sucesso e reconhecimento para que você tenha uma vida saudável dentro e fora da empresa. Então você já conheceu aqui os treinamentos de acordo com as leis, um workshop, por exemplo, de como a pessoa ela pode ter uma vida saudável dentro da empresa ou fora da empresa, e agora você está conhecendo aqui o roadmap de maturidade da saúde mental. Então, assim, tudo é possível, né? Depende do nível que você está e aquilo que você quer. Na quarta-feira que vem, eu vou dar uma aula à noite, 7 horas da noite, somente sobre essa técnica, essa ferramenta de você medir o grau de maturidade de cada um desses itens. Eu vou mostrar algumas planilhas dessas preenchidas, né, para você entender. Quando eu falo assim, o nível de entrada é não ter nenhum documento, depois o nível avançado é eu ter documento e está tudo treinado. O que está escrito dentro de cada caixinha? Quem é que avalia? De quanto em quanto tempo avalia? Para quem que eu reporto isso? E aí, com essa técnica, você pode mapear toda a legislação dentro da empresa. E isso é uma ferramenta auditável, porque junto com ela vai ter os anexos, por exemplo, treinamento, procedimento, índices, para que você possa fazer toda a gestão com uma técnica só. Eu fiz isso durante 10 anos na América do Sul, fazendo auditorias de meio ambiente e segurança do trabalho. Na época também tinha saúde, era saúde, segurança e meio ambiente. Então, estou trazendo essa técnica que eu usei, que vai facilitar a vida de todos aqui, tá bom?